Hoje estou aqui para fazer uma comparação entre dois filtros. Um é o filtro alcalino com ozônio da Top Life e o outro é o ionizador da Energic, que é Levelook K8, que custa simplesmente R$ 24.000. E aí, você sabe a diferença entre esses dois filtros? Então me aguarde depois da vinheta para conferir todos os detalhes. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it. If you bout it, don't act like you. Esse comparativo, ele é feito em cima da etiqueta do Inmetro. Então, o Inmetro, ele é o órgão que regulamenta os filtros e purificadores no Brasil e todos passam pela sua análise. E assim que ele avalia, ele coloca uma etiqueta no aparelho dizendo tudo que ele entrega ao consumidor. Então, eu peguei a etiqueta da Top Life e desse filtro e do Levelook K8 e comparei ambos para saber o que um está entregando e o que o outro está entregando também. Então, o primeiro tópico é consumo de energia elétrica. Então, esse tópico, o filtro da Top Life, ele gasta 2,31 kW mês, tá? E o filtro da Energic não está dizendo quanto que gasta, mas ele tem um gasto de energia porque ele fica 24 horas na tomada. Ele não trabalha sem estar conectado na tomada, ele precisa estar conectado na tomada porque ele é um aparelho eletrônico. Então, tem uma telinha nele onde você escolhe qual água você quer, tá? Então o funcionamento dele é por 8 placas de titânio maciço, que é banhado a platina, por onde, quando a água passa por essas placas, ele faz um processo de eletrólise e assim ele consegue colocar qual pH que ele quer da água através da tela frontal dele. Então, ele tem alguns tipos de água, água super ácida, que é de 2,5 pH, e tem a água termal, que é o pH de 6, tem a água neutra, que é o pH 7, tem a água Kangen, que é a água alcalina, que é o pH entre 8,5 a 9,5, e tem a água super alcalina, que é o pH de 11,5. Então, para que isso funcione, ele precisa estar na tomada, mas o Inmetro, ele acabou não colocando aqui quanto que ele gasta, tá? Então, mas eu imagino que seja muito pouco, né? Seja muito pouco, seja bem menos que o da Top Life, e você vai entender isso no próximo tópico, tá? Então, o próximo tópico que a gente vê aí é a capacidade de fornecimento de água gelada. Então, quando a gente olha para a etiqueta da Top Life, a gente vê que ele entrega 2 litros e 400 ml de água gelada toda hora. E esse número é um número bem elevado. Eu já fiz comparação da Top Life com vários outros aparelhos, como IBBL, Soft, Latina, tá tudo lá no canal do YouTube. E nenhum chegou nem perto desse número. E quando a gente olha para o Levelook K8, a gente vê que ele não entrega nada de água gelada, porque ele não gela água. Então, aqui eu fiquei um pouco decepcionado com esse aparelho, mas eu entendo, porque esse aparelho ele é importado para o Brasil. Então, ele é um aparelho, na verdade, de origem japonesa. E no Japão, a gente sabe que o clima de lá é um clima moderado, o nosso é tropical, então o Brasil é quente na maior parte do Brasil, na maior parte do ano, então para a gente faz diferença um aparelho que gele água. E já no Japão não faz diferença, né? Eu acho que para eles não tem tanto esse costume. Mas quando ele entra no Brasil para ser comercializado aqui, ele cria essa deficiência nele, né? As pessoas esperam isso, principalmente por causa do preço dele. É um aparelho de R$ 24.000 que não gela água. Então a gente fica a ver navios. Quando você olha para o lado e vê um concorrente, um filtro de apenas R$ 500 que gela água, você fala, meu Deus, por que esse aparelho não gela água? Poderiam ter colocado aqui algum motor para poder gelar essa água e deixar esse aparelho um pouco mais completo, mas não foi o caso. Ele fica devendo, enquanto isso a Top Life está te dando 2 litros e 400 ml de água gelada toda hora, tá? O próximo tópico que a gente vai ver
é redução de cloro livre. Esse tópico aqui é uma pena, porque o Inmetro ele mudou a forma de medir o cloro. Então, há algum tempo atrás, a etiqueta, nessa mesma parte aqui, o Inmetro colocava, olha, esse filtro ele retira até 50% do cloro, até 75%, até 90% do cloro, que era o máximo permitido. E agora ele simplesmente coloca que é redução de cloro livre. Então não dá para saber se ele retira um pouco mais de cloro do que o da Top Life, porque eles todos estão no mesmo patamar. A gente sabe que ele retira o cloro, mas o quanto que ele está retirando a gente não sabe, tá? O próximo tópico que a gente vai ver, ele tem retenção de partículas. Então aqui o Inmetro ele classifica os filtros, então é classe A, B, C e D. O A é o que mais retira as partículas e o D é o que menos retira a partícula. Então, isso se dá pelo tamanho da micra. Então, no caso da Top Life, o refil tem polipropileno, que é um plástico bem duro, que ele tem algumas fissuras. Essas fissuras, que são buraquinhos, é chamado de micra, por onde a água passa, e aí ele impede que aquela sujeira que está suspensa na água, como ferrugem e barro, entre outros, não passe, né, não continue. Então, ele retira essa sujeira bem ali no polipropileno. E aí, quando a gente vai para o filtro da Levelook K8, a gente vê que ele está sem retenção de partículas. Então, aqui ficou muito estranho, porque eu esperava que ele estivesse retirando as partículas da água, mas pelo jeito ele não retira a partícula da água, né? Eu acredito que aqui ele ficou sem, porque ele está abaixo do D. Eu nunca vi um filtro que não está dentro da classificação. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Mas ele ficou sem classificação. Então talvez ele esteja abaixo do D e por isso não teve uma classificação específica. Ele colocou sem retenção de partículas, né? O que deixa a gente assim bem pensativo, né? Porque a gente não espera com um filtro de 24 mil reais não estar retirando as partículas que estão na água. Mas quem está dizendo não sou eu, é o Inmetro, ele fez a avaliação e colocou aí no aparelho e está sendo comercializado dessa forma. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que essa classificação, ela mais ou menos determina o tempo que você precisa trocar o seu refil. Então, a classificação D, que é o caso da Top Life, você vai trocar a cada 1 ano. Classificação C, normalmente você troca 2 vezes ao ano. E a classificação B ou A, você vai trocar às vezes até 3 vezes por ano. Vai depender da indicação da fabricante. Então, como ele está segurando um pouco mais de partículas, ele acaba entupindo um pouco mais rápido. E com isso você precisa trocar esse refil, senão acaba não saindo água aí na hora que você vai tirar para entrar no seu copo. Então essa é a diferença. E lembrando que esse filtro da Levelook K8, ele troca também refil, tá? Ele troca 1 vez ao ano. E sempre tem algum cliente, ou quando eu vou apresentar um aparelho, que diz, mas precisa trocar refil depois todo ano? Não, né? Precisa sim. Todos os filtros e purificadores precisam trocar refil anualmente, no mínimo, tá? Ou mais, né? Ou 2, ou até 3 vezes ao ano. Então isso aí é normal dos filtros e esse ionizador também entra nessa categoria. Então o próximo tópico que a gente vai ver, eficiência bacteriológica. Aqui, meu amigo, aqui foi a minha decepção total. Por quê? A eficiência bacteriológica, o que ela vê? As bactérias que tem na água da torneira e depois, quando passa pelo filtro, quais bactérias que ainda tem. Se ele conseguiu retirar 100% das bactérias, aqui o Inmetro classifica com eficiência bacteriológica. Agora, se ele não retirou as bactérias da água, ele deixa aqui como sem eficiência bacteriológica. Então, quando a gente olha na etiqueta da Top Life, a gente vê que é com eficiência bacteriológica. Quando a água passa pelo filtro da Top Life, ela elimina as bactérias. E já quando passa pelo filtro do Levelook K8, ele não mata a bactéria.
Então a água vai para o outro lado com bactéria. Então eu fiquei muito decepcionado, que eu pensei que esse filtro fosse bem completo, mas olhando aqui na etiqueta do Inmetro a gente vê que tem muitas deficiências, né? E assim, para resumir, qual é a minha opinião? Eu acho que entrou muito marketing em cima desse aparelho. Para ele hoje está custando 24 mil, não te entregar água gelada, não reter as partículas, não matar as bactérias. E o que ele faz, na verdade, ele tem um controle bem claro do pH da água, como eu disse no começo do vídeo. Então, você consegue colocar água ácida, água pH 6, água pH 7, que é neutra, água alcalina, que é 8,5 até 9,5, e água superalcalina, que é 11,5. Então, essa é a real função dele, né? Te mostrar o pH e você conseguir determinar. Quando a gente olha para o filtro da Top Life, a gente não consegue determinar. Ele é um filtro alcalino, que a água vai passar por ele e vai sair alcalina. Só que você não consegue, eu quero 7, quero 8, quero 9. Não, ele sempre vai deixar o máximo que puder. Então ele vai deixar ali 9,5, 9,7, 10, vai variar nisso aí. Você não tem controle. E o ionizador você tem controle. Então essa é a vantagem dele. Mas de resto eu não consegui encontrar vantagem nesse aparelho. Eu só achei ele um aparelho muito caro e que não mata bactéria, não retira as partículas e não gela a água. Então acho que faltou bastante coisas nele para que ele custasse tão caro assim. E eu percebi que o marketing desse aparelho, eles batem muito na questão de ter uma água com ORP bem negativo, que é uma água antioxidante. Só que tem um físico alemão, que é o Ners, ele já criou uma tabela correlacionando o pH da água com o seu ORP. Então funciona assim, eu vou deixar aqui do lado para você dar uma olhada, mas quanto mais ácido é a água, mais oxidante se torna a água. Então o seu ORP ele é positivo. E quanto mais alcalino vai ficando a água, o seu ORP vai ficando mais negativo. Então já tem essa correlação. Então quando você tem um aparelho que está entregando uma água alcalina, pode ter certeza que o ORP dele do outro lado está negativo, porque tem essa correlação que esse físico já descobriu há muito tempo atrás. Então, só para deixar aqui o meu resumo, a minha opinião, eu acho que esse aparelho é um aparelho bem caro, e por 24 mil reais, e ele falta entregar várias coisas que outros filtros bem mais baratos entregam. E quando a gente olha e vê que o filtro alcalino com ozônio tem essa parte do ozônio, que é um plus a mais, que é o ozônio que consegue retirar o agrotóxico dos alimentos, a gente percebe que esse filtro de R$ 2.600 da Top Life, comparado a um ionizador de R$ 24 mil, é bem mais completo do que esse aparelho. Então ele tem esse nome que vem, é Kangen e tal, mas hoje várias empresas também já usam esse nome Kangen, né, que ficou muito famoso esse nome, mas falta, eu acho que ele falta entregar mais para o cliente, enquanto o filtro alcalino com ozônio, ele é um filtro que está entregando mais conveniência para o cliente, uma água gelada, matando bactéria, trazendo ozônio. Então, no final das contas, o filtro da Top Life ele é mais completo do que o ionizador Levelook K8. Essa é a minha sincera opinião. E você? O que você achou dessa análise? De repente você já tem o filtro da Top Life ou tem o ionizador Levelook K8. Você concorda com a minha opinião? Você concorda com a análise? Você tem algum filtro ou ionizador que você gostaria que eu fizesse uma análise? Escreve aqui embaixo, deixa a sua opinião. Se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.